Se você tem costume de assistir vídeos aqui no YouTube, então vive vendo aqueles YouTubers que fazem propaganda de VPN. Como se fosse um super escudo de proteção que você ativa no seu computador e fica totalmente invisível na internet. Ou como se simplesmente pelo fato de você ter uma assinatura de VPN impedisse qualquer hacker de invadir o seu computador. Isso não chega a ser totalmente mentira, mas com certeza é uma meia-verdade muito bem contada. Se você quer ou já trabalha com tecnologia, não pode cair tão fácil nesse papo de marketing. Por isso, hoje eu vou abrir o jogo com você sobre como uma VPN realmente funciona e te mostrar o que acontece quando você ativa ela no seu computador. Assim, você vai entender por que às vezes a internet fica super lenta quando você usa VPN. Se você é novo por aqui, eu sou Dalton Peixoto e aqui no Programador Aventureiro você aprende de verdade como a tecnologia e a programação funcionam na prática. Se esses são assuntos que te interessam, considere se inscrever no canal para poder sempre ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago por aqui. Agora, vamos imaginar que você quer acessar o site do Google. Suponha que o IP do seu computador seja 6666 e que o IP do Google seja 1, 2, 3 e 4. Sem VPN, o seu computador cria um pacote chamado TCP. Pensa nisso como uma carta cujo remetente é você e o destinatário, que seria o Google. E aí você envia essa carta através da rede. Aqui começa o problema. Essa carta passa pelo seu roteador, pelo seu provedor de internet, que também é conhecido como ISP, pelo backbone e por vários outros intermediários ao longo do caminho. Durante todo esse processo, todo mundo por onde a sua carta passa vê o destinatário e simplesmente encaminha adiante. Dessa forma, o seu provedor de internet sabe que você está acessando o Google. E se for um site HTTP, ou seja, sem criptografia, qualquer intermediário poderia inclusive ler o conteúdo da sua carta. Mas se o site que você está tentando ali acessar for HTTPS, nenhum intermediário consegue ler o conteúdo. Porém, ainda assim, eles vão saber que foi você que enviou aquilo, porque o HTTPS ele criptografa apenas o conteúdo e não o remetente ou o destinatário. Beleza, esse é o básico de como a internet funciona. Agora vamos entender aonde a VPN entra nesse fato. Basicamente, a etapa inicial vai ser a mesma. O seu computador ainda gera aquela cartinha com a informação de que você enviaria para o Google, com você sendo o remetente e o Google como sendo o destinatário. A diferença agora é que o software da VPN intercepta esse pacote antes mesmo dele sair da sua placa de rede. Daí ele criptografa tudo e coloca essa carta, que é a sua original, dentro de um novo pacote. Assim, o pacote que sai do seu PC não tem mais como destino o Google. Agora, o destino dele é o servidor da própria VPN. Por exemplo, um servidor de IP 3333. O seu provedor de internet olha para esse pacote e pensa assim: o Dalton está mandando dados aqui criptografados para o servidor 33333. Mas o que é que tem dentro? Bom, eu não sei. E para onde que isso vai depois? Bom, eu também não sei. Tá fazendo sentido agora a lógica de esconder o destino real dentro de um destino falso? Essa é a base não só de que as VPNs fazem, mas também do funcionamento de proxies e das técnicas que a gente utiliza em web scraping. Então, se você já se interessou pela ideia aí de criar robôs que varrem a internet coletando informações, preços e dados de sistemas sem serem bloqueados, você precisa dominar essa manipulação de IPs e de requisições. Por isso, na formação Web 3 em 1, a gente aprende não só como a internet funciona, como protocolos de rede, status de respostas e payload, como também aprende a criar robôs que utilizam técnicas de rotação de IPs e headers dinâmicos para se tornarem indetectáveis na web. Então, escaneie o QR Code aqui ou acesse o link na descrição para poder se inscrever agora mesmo e se tornar um mestre do data mining e do scraping de dados, incluindo acesso vitalício e mais de 8 projetos práticos de captura de informações de e-commerce, criptomoedas, informações de clientes, dados de usuários e muito mais. Bom, agora voltando aqui à nossa explicação, o pacote chegou lá no servidor da VPN. Esse servidor, então, desempacota esses dados desse envelope externo onde ele estava, descriptografa o conteúdo
e encontra dentro dele a sua carta original, que tinha lá como destinatário o Google. Agora, o servidor da VPN que faz o papel de intermediário chamado impostor. Ele diz assim: ok, Google, eu vou te entregar isso agora mesmo. E aí, nesse processo, ele troca o remetente, que antes era o IP do seu computador, pelo próprio IP do servidor VPN. Esse processo é chamado de NAT, ou seja, Network Address Translation. E aí, depois disso, ele de fato envia a informação diretamente para o Google. Então, resumidamente, é esse processo pelo qual a VPN consegue esconder quem está enviando os dados e para onde aqueles dados estão indo, além de impedir que qualquer intermediário ali durante o caminho consiga acessar o conteúdo da sua requisição. Pronto, agora você entendeu como a VPN realmente funciona. Se ficou aí alguma dúvida, me conta aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer depois um vídeo novo me aprofundando um pouco mais nesses protocolos de internet, ou até mesmo criar um guia aí ensinando como escolher uma boa VPN, que diferencia, né, de serviços adicionais ali de segurança, criptografia, sem deixar a sua internet lenta durante o processo. Também já recomendo que você assista esse outro vídeo aqui para poder aprender como funciona o versionamento dos programas que as empresas de software utilizam.